Olá, pessoal, bom dia. A gente vai começar mais um Target Talks. Hoje a gente vai ter a presença da desembargadora Daldice. A gente está esperando ela entrar aqui. Agradeço já a presença de todos vocês. Hoje a gente está na nossa 26º Target Talks. Bom dia, as pessoas vão entrando aí. Eu vou só fixar aqui, que eu aprendi que dá para fixar o tema da nossa live aqui. A doutora Daldice, assim que ela entrar, eu já compartilho a minha transmissão ao vivo com ela. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar com a desembargadora Daldice e a ideia é a gente trazer como a pandemia poderá trazer uma experiência positiva Estou aguardando a entrada aí da doutora Daldice. E acelerar sensibilização para o DR. Bom dia a todos aí. Estou vendo a Roberta, o Vitório, a Mercedes, Sônia, Rinaldo. Estou só esperando a desembargadora entrar, que a gente já começa a falar sobre isso. Bom dia. Deixa eu só ver se por acaso ela não entrou no começo e eu acabei perdendo. Não, ainda não. Desembargadora, é só a senhora entrar e aí a gente já pode começar. Só um minutinho. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela, só um minuto, pessoal. Esse início, o ao vivo é sempre desafiador. Estou vendo aqui que a gente já vai. Bom dia a todos. A gente já vai começar essa transmissão. A ideia é que vocês possam já ir mandando algumas perguntas e aí a gente já consegue estar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucicleide, Rinalda, Denise, Vânia, todo mundo que eu estou aguardando a entrada da desembargadora, tá? Só mais um momentinho que já a gente dá início à nossa live. Ah, que legal, do Piauí. Que interessante. Só esperar um pouquinho a desembargadora, que é a primeira vez também que ela está usando uma live, mas a gente já vai entrar rapidinho. Ah, entrou. Olá, desembargadora, bom dia, já vou convidá-la. Bom dia, desembargadora. Olá, bom dia. Tudo bom?
Tudo, e a senhora? Tá dando certo aí? Tá tudo ótimo, tá ótima a imagem. Já Então, temos algumas pessoas nos ouvindo de uhum, vários lugares, né? E aí a gente já vai dar início. Só para eu explicar um pouquinho para a senhora, como a gente falou, o nosso Target Talks ele está comentando 2 anos esse mês, hum, né? Esse é o nosso 26º encontro, hum, né? A gente está realizando alguns encontros bem interessantes nesse período. A gente vem falando sempre sobre formas extrajudiciais de solução de conflito, de situações que podem gerar conflito. E agora, na pandemia, não podia ser muito diferente da gente estar falando um pouquinho, durante a quarentena, desse monotema que é o coronacrise, né? uhum. E aí, como a gente estava trazendo muito temas um pouco negativos, eu entendi por bem a gente começar a focar em tudo que o judiciário, tudo que o CNJ, os TJs individuais de cada os tribunais de justiça, os tribunais federais têm feito já e compartilhar essas experiências. Então a senhora está Uhum, entrando no momento que eu estou falando do que já foi feito, qual a expectativa, e a gente vai começar a ouvir um pouco as empresas também, porque a gente uhum, sabe que a mediação não é de hoje, né? uhum. Então, eu vou só ler um pouquinho o currículo da senhora aqui, vou dar uma abreviada. Eu agradeço novamente a disponibilidade de agenda, que eu sei que em casa a gente trabalha muito mais, né, desembargadora, porque dá para fazer uma É, correria aí. Todo mundo é, tem falado isso, né, que dá para trabalhar muito mais em casa, né? ainda mais com o processo eletrônico, né? Exatamente. Então, só vou passar aqui o currículo breve da senhora. A Daldice Maria Santana de Almeida, ela é desembargadora federal do Tribunal Regional da Terceira Região. Foi conselheira do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de 2015 a 2017, depois reconduzida de 2017 a 2019. Ela tem várias especializações em direito constitucional, em direito público, direito administrativo, processo civil. Foi coordenadora do programa de conciliação em 2012 a 14, né? Do programa da Terceira Região de 2005 a 2009. Então, tudo para as pessoas trazerem essa ideia de que não é nada novo que a gente está falando hoje, né? Professora de Direito Tributário, gestora de qualidade no Fórum Federal de Santos, desde 2001 a 2003, procuradora da Fazenda do Estado da Bahia, né? E aí eu vou fazer uma correção aqui, eu até coloquei aqui no tema, desembargadora, que o nosso tema de hoje acabou saindo, e eu só vi quando a senhora falou ontem, saiu um tema diferente, porque o que a gente vai falar hoje é como a pandemia poderá trazer uma experiência positiva e acelerar a sensibilização das formas extrajudiciais de solução de conflito, tá? É Uhum. positivo o nosso tema hoje, tá? E aí, se a gente puder começar da sua trajetória aí pelo Brasil, por quase 4 anos, do Conselho Nacional de Justiça, qual que é a análise que a senhora traz da mediação, das câmaras privadas? Já vou passar para a senhora e, novamente, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Aline, e bom dia ao seu público, que eu sei que é muito. Tem um monte da senhora também. É verdade. Não, bom, Aline, a minha história, desde quando eu entrei na Justiça Federal, eu enveredei por esse caminho do diálogo, da conversa e do entendimento. Não fazer as partes se entender somente, mas também eu entender a problemática. Digamos assim, ter uma imersão naquele problema particular, naquele problema sociológico, e não apenas o problema que é trazido no processo. Sim. Foi a partir daí que eu comecei a ter essas audiências de conciliação, e por esse trabalho, lá em 95, eu fui convidada para um piloto no tribunal em 2004. Tá. Né? Então, assim, as coisas foram evoluindo para. Começou com uma matéria que era crítica, a matéria era Sistema Financeiro de Habitação, Casa Própria, e o que eu pude perceber ali, que era uma crise de informação e de desinformação, tá? Sim. Porque as partes faziam um contrato e não tinham alcance dos efeitos jurídicos naquilo que eles estavam assinando. Tinha pessoas que não tinham uma renda, um casal que não tinha uma renda suficiente,
e agregava outras pessoas fora do núcleo familiar para que a prestação coubesse em seu bolso. Ele não passava da primeira prestação. Exato. Isso é uma falta de informação, de Sim. contrair uma dívida a longo prazo, de uma dívida que já não suporta a primeira. Exato. Né? Isso foi proibido, né? E aí geraram outros problemas. Outros problemas eram também de falta de transparência e de conhecimento também de algumas associações que levavam as pessoas a deixar de pagar a prestação e também deixar de pagar o condomínio. Então, ele podia ter um problema, ele passou a ter 2 problemas, 3 problemas. Então, isso foi uma coisa que a gente, uma crise habitacional, que nós tínhamos naquele momento que começamos, 16 mil, só em São Paulo, Grande São Paulo, 16 mil contratos ajuizados. Né? Ter 16 mil contratos ajuizados não significa 16 mil processos. Pode ser o triplo, porque cada processo pode gerar um agravo, uma cautelar, outra agravo, outra cautelar. Então, isso era assim, muito assustador e avassalador. E a ponto de, quando nós começamos a fazer, eu ficava fazendo as contas e falava, gente, se eu continuar fazendo nessa quantidade de processo, eu nunca vou terminar. Eu vou me aposentar e eu não vou terminar, não vou solucionar esses conflitos. Mas acho que a experiência de quem esteve no judiciário naquele período foi tão boa que ele não só voltou, como trouxe o vizinho do seu condomínio. E hoje, você não consegue fazer uma pauta de SFH. Sim. Então, era crise? Era. Houve solução? Houve. Então, hoje é um outro desafio. Sim. É um desafio coletivo, que não é só, não é só 1 ou 2 ou 3. O mundo está passando por um desafio. Sim. E um desafio que requer alguns sentimentos, ou desperta alguns sentimentos em todos. Sim. Eu digo, por exemplo, a empatia. Sim. Né? Não há lamentavelmente, o coronavírus é algo perversamente democrático. Atingiu a todos, né? Atingiu a pessoa jurídica, atingiu a empresa, atingiu o servidor, o trabalhador, atingiu a todos. Então, isso, por si só, ele já é um motivador para a compreensão, que é a palavra que a gente mais fala na mediação. Sim. Né? Não, compreensão não é da razão. Sim. Mas é ver o outro lado, em uma perspectiva, de se eu tivesse no outro lado, qual seria a minha atitude, né? Sim. Então, eu vejo assim, que todo momento de crise é momento de aperfeiçoamento. Sim. No aspecto negativo, não vai ser fácil, não é, imagine, não é uma coisa, não é algo fácil, vai ter que ser individualizado. Não dá para tratar todo mundo no mesmo grau de temperatura e pressão, não dá. Qualquer relação, cada um só deve carregar na bagagem a compreensão e a empatia. Exato. No desenvolver do diálogo, aí outros sentimentos, outras estruturas podem ser desenvolvidas. Mas, por enquanto, é isso que eu posso dizer. Isso tem sido aplicado, parece, por algumas entidades, mas muita gente está pensando só em si, né? Então, a gente tem visto várias pessoas trouxeram problemas de escolas, trouxeram problemas de condomínios,
problemas de pagar os funcionários, como que vai fazer isso, e as pessoas precisam colocar a situação e preparar para uma negociação, né? Deixar as Pois coisas é. transparentes, né? Então, aí cabe, o outro lado pedir minimamente a demonstração da situação financeira. E cabe a Exato. quem alega apresentar. Porque o Sim, que está acontecendo? Eu estou percebendo que tem alguns servidores públicos que ainda não teve solução de interrupção, solução não, interrupção do pagamento do seu salário, e ele está pedindo, entre aspas, uma moratória no condomínio. O condomínio é algo que é inerente próprio viver dele, ali pertinho, né? Tem água para pagar, tem sim, o trabalhador que está ali o servindo. Então, assim, não, no condomínio não existe uma sobra para você permitir algo, uma negociação muito. Não estou dizendo uma negociação de dias, né? Não é isso. É que o salário caiu na conta dele, não diminuiu, né? O sim, problema eu vejo os trabalhadores de setores vulneráveis à crise, como o setor sim, de turismo, né? Que pode ter deixado de ter o rendimento, pode ter o salário, né? Não, agora, os servidores ou os trabalhadores que tiveram a diminuição de renda. Então, assim, não dá para construir uma receita de bolo para tudo, exato. tá? E mesmo se fosse a receita de bolo, se for eu mudo tudo. Eu Exatamente. acabo mudando os ingredientes e a dosagem para Sim, sim, adaptar-se ao meu paladar. Então, ora exatamente. diminui açúcar, ora agrego alguma coisa. Então, assim, Troca o tipo do açúcar, né? troca o tipo do açúcar. Então, Sim, isso você vê que até nas construções, no nosso dia a dia, a gente muda, a gente sim, faz adaptação. exato. Então, esse é o momento de adaptação. Nunca vai ser como antes, Sim, em tudo, sim, em tudo. Esse coronavírus, como outras pestes, elas, elas vão ficar na memória, nas relações, por muito tempo, né? sim, O que precisa é compreensão, gente. Quem pode pagar as suas obrigações, não aproveite o momento. Pague. sim, Porque sempre há uma cadeia de pessoas que dependem desse salário. exato. Então, eu tenho uma colaboradora em casa, eu a pago em dias, ela paga o armarinho, ela vai pagar o aluguel dela, porque esse aluguel pode ser que alguém esteja complementando Expressão. renda, Sim, complementando renda. Ou mesmo, às vezes a pessoa só tem aquele imóvelzinho e se eu interrompo, olha quantas pessoas sofrerão, impactadas. são impactadas com a minha ação. Então, a Sim, gente fala, eu quero fazer uma ação voluntária. Já está fazendo. Não querer aproveitar a crise do momento, sim, do sim. momento. Isso. E aí, falando um pouco de ter uma ação voluntária ou não, e buscar o judiciário ou não, a gente tem colocado que os advogados na mediação, né, são essenciais nesse momento, né? Eu acho que são os grandes atores aí, e eu gosto muito de ouvi-la falar sobre isso, então vamos dividir sua visão aí com os nossos seguidores, porque eu gosto muito desse tema. O Bruno Takahashi, um tempo que a gente trabalhava na coordenação da terceira região, nos nossos grupos de reflexão, nós falamos, Bruno, vamos escrever um artigo que expressa aquilo que a gente colheu aqui no centro ou na coordenação, de o advogado ser o primeiro mediador. O advogado é o primeiro mediador. Por que o primeiro mediador? Porque a parte o procura e conta tudo para o advogado, ou pelo menos deveria. Conta tudo para o advogado. Para quê? E ele faz uma escuta ativa, né?
Para quê? Para que ele faça um diagnóstico técnico. E esse diagnóstico técnico, ele pode, na sua escuta, perceber que a pessoa não tem um conflito, tem uma falta de informação. E ele vai suprir vai buscar essa informação. Pode ser que o advogado, bem informado, saiba que aquela causa é facilmente resolvida numa câmara privada, que tem credibilidade institucional. Pode ser que ele não tenha um conhecimento sobre o trabalho das câmaras privadas e vá buscar o judiciário. Perceba que eu disse câmaras privadas, o advogado direto. Sim. Ele não precisa fazer o primeiro judiciário, pagar custas judiciais, para depois ir para a câmara privada. Não, ele pode ir direto, né? Sim. O que precisa, tanto na mediação judicial quanto na mediação privada, é que se crie credibilidade. E como é que se tem credibilidade? Com a qualidade na prestação desse serviço. O usuário dele tem que entrar, usar e sair gostando do atendimento. Gostando no sentido de ele usaria de novo. Sim. E ele recomendaria o serviço. Se for na câmara privada, é perfeito para a judicial. Se é na judicial, é perfeito para a privada. Não há competição do trabalho da mediação privada e a mediação judicial. A Câmara Privada auxilia o Poder Judiciário. Então, não há concorrência. Exato. Tá? O perito não concorre com o juiz. Cada um fazendo o seu papel. E há espaço para todo mundo. Então, o advogado, ele é o primeiro mediador. Sim. Porque ele vai dar o diagnóstico. Tá? E aí, ele também pode fazer a defesa técnica, se precisar, né? Ele pode fazer a defesa técnica. E eu tenho certeza que ele busca a solução. Como ele busca a solução, ele vai colher ele vai indicar aquela que é mais rápida para a parte, de acordo. Às vezes a parte também não quer uma solução tão rápida. Sim. Mas se ele quer, ele tem. Ele oferece, ele tem um leque, né? Então, para o judiciário, para a mediação, a participação do advogado, na minha experiência, é fundamental. Ele confiar, acreditar e provar e ver que é um trabalho sério é super importante. Sim. Tá. Teve uma pergunta aqui que falou sobre o Sejusc fazer essas audiências virtuais. Qual que é a visão da senhora sobre isso? Primeiro que não está fazendo favor. A lei prevê, tá? Sim. A lei já antecipando o momento. Sim. Exatamente. À distância, né? Pela internet, né? Requer as mesmas habilidades do profissional, tá? Sim. Então, e São Paulo está fazendo, Sejusc São Paulo está fazendo, a mediação, usando a internet para fazer. E só lembrando que mediação, às vezes, não é só o que está, não é somente aquele momento da mesa. Sim. Tem algo por trás que é muito valioso, né? Quando às vezes uma mediação chega à mesa, ela já está quase semi-pronta. Ela falta os acabamentos. Sim. Mas eu vejo tanto o Bruno como o Herbert e o desembargador Paulo Sérgio a todo momento em reuniões com as instituições privadas, inclusive com o TJ. Os NUPEMECs tendo interlocução
para se ajudarem. Porque, né, é um momento que não, de solidariedade, não é um momento de isolamento social, Sim. físico, mas é um momento de falar, é um momento de usar aquilo que hoje a tecnologia nos permite. Se nós tivéssemos essa pandemia há uns 5 anos, nós teríamos muita dificuldade. Sim. Aí estaríamos muito, muito, muito ruins. E o que a gente tem visto também é que os pontos positivos que a gente vai tirar disso é que toda a sociedade, inclusive as empresas, grandes decisões estão tomadas nesse momento de pandemia de forma à distância, né? A gente está vendo que nesses casos, o Tribunal de São Paulo, o doutor Ricardo esteve conosco na segunda, e ele colocou. A senhora tem que deixar de pé mesmo o celular, desembargador. É que vai cansando, né? Se a senhora tiver um lugar para apoiar. Não, tudo bem, sem problema. E aí o doutor Ricardo colocou que eles estão fazendo que o profissional, o oficial de justiça, também tem vários com Covid. Então ele não está citando todos os casos. E aí ele tem mandado para as câmaras privadas e para o próprio Sejus que está se adaptando, ainda não está pronto o Sejus que online dele, eles estão arrumando agora essa semana. E aí, sem citação, voltando no advogado, as câmaras têm entrado em contato com os advogados, com as partes, para tentar propor essa mediação online, né? E aí essa pré-mediação, como a senhora falou, essa experiência que está muito na mão de todas as câmaras que estão recebendo hoje, que tanto esperaram por esse momento, né, desembargadora? Porque pelo menos desde 2015, com a lei de mediação, está todo mundo pronto, dentro das qualidades requeridas. Então é importante que a gente mostre a que viemos, né? Que eu acho que está todo mundo aí esperando esse momento, né? Aline, eu até sou a parte, digamos assim, não tão boa desse momento, que eu exigi muita qualidade. E que bom, porque a gente está pronto. Porque assim, eu vou fazer uma analogia, como né? Nem todo mundo gosta de comida japonesa. Nem todo mundo gosta, né? Não gosta, não come e não quer comer. Como é que a gente vai demonstrar isso e fazer com que ele come, goste e volte a comer, divulgue, fazendo um bom prato, Exatamente. Uma boa comida para que ele prove. Não é diferente no trabalho de mediação. Então eu tinha colocado na minha cabeça que não adianta ficar falando você tem que usar, não é isso. Você pode usar e vai ser bom. Então, a ideia é que as pessoas usassem a mediação, tanto a privada quanto a judicial. Eu tive muita interlocução com o pessoal do CONIMA, com o pessoal da mediação do FONAME, com vocês. Então, assim, foi um trabalho que eu queria aprender também com vocês, né? E foi um trabalho no princípio, como diz o doutor Ferreira Alves, que eu fui muito, muito chata, dura, exigente, e que hoje ele percebe que foi importante, né? Então, foi uma organização, né? Que eu buscava a qualidade, não para mim, não é para o Poder Judiciário só, né? Mas para tudo, né? Para o desenvolvimento dessa profissão, porque é uma profissão, é um profissional auxiliar da justiça como um perito. A diferença é que o perito é da confiança do juiz e é equidistante das partes. O mediador é da confiança das partes e equidistante do juiz. Não pode fofocar para o juiz, que vai julgar. Entendeu? Então, essa é a diferença. Papéis diferentes com as mesmas atribuições legais. Exato. E esse lugar que precisa ser ocupado, né? Esse lugar de tanto destaque que tem para o mediador e de tanta responsabilidade das câmaras que tem que se adequar a todos os requisitos colocados tanto pelos tribunais quanto pelo CNJ também.
E aí a Uhum. gente precisa fazer bem feito mesmo, não confundir os conceitos, porque eu vejo muita confusão de conceito, câmaras que fazem negociação ou não. Pode ser feito tudo, só que eu sempre discuto, tem que dar o nome certo para as coisas. Porque se a Uhum. gente começa a fazer negociação falando que é mediação, é como a senhora falou, o cliente vai sair de lá e falar, mas é uma comida japonesa ou é uma comida chinesa? Ou tá meio É, misturado, né? Aproveitando sua analogia, né? é. Porque Mas quando você vai nas empresas, as empresas, desculpa, desembargadora, as hum, empresas têm aquela imagem anterior do tem acordo ou não tem, que é lá do juizado especial, dos conciliadores, que hoje já está muito diferente, né? Mas a gente se depara ainda com essa colocação, ah, mas mediação é aquele negócio se tem acordo ou não, né? E é. aí, como a senhora vê isso e o que a senhora sugere para a gente mudar um pouco Olha, isso também? foi digamos assim, uma das observações que eu fiz com mais constância, que as mediações dos juizados ou as conciliações dos juizados não eram boas. Precisar ou precisam de aperfeiçoamento. É, é, Me parece que às vezes eles separam o que é de juizado e o que é de vara. E não tem essa separação, Exato, tá? concordo. Não há essa separação. Não há um profissional menos importante e outro mais importante. Até porque as causas das pessoas é a dela a causa. Para você pode ser 1000 casos, mais um número. Mas para aquela pessoa é É o algo dele. dela, algo que ela quer atenção, algo que ela quer ser ouvida. Então ela não é Perfeito. massa, né? Quando você vai fazer um trabalho de mediação, não é. Até a sentença lá pode ser que se aplique em lote, sei lá, mas mediação, conciliação, não é, tá? Exato. O fato de a conciliação não envolver sentimentos profundos não diminui o profissional, muito pelo Exato. contrário, né? Muito pelo contrário. Então, em alguns lugares se colocavam juízes, o juiz não, desculpe, se colocava mediadores, estudantes. Não era culpa dele, ele não tinha formação, Sim. né? Então, em quase todos os juizados e os relatórios de inspeção são públicos, houve uma determinação obrigatória para capacitação de todos eles e, se houvesse capacidade, estrutura física, que fossem conjuntas. Perfeito. Não tem por que separar, né? Porque os meios consensuais devem ser usados no centro e o centro não separa as causas. Se é de juizado, se é de vara de família. Está ali. Você tem que procurar o profissional habilitado àquela causa, né? Sim. Agora, a gente reconhece que não dá para... Eu reconhecia que não dá para exigir que todos fizessem no mesmo lugar, porque tem a estrutura física. Eu só Sim. colocava se houvesse possibilidade que fizesse no mesmo espaço, respeitando a peculiaridade do juizado, Perfeito. né? Não muda a mediação e a conciliação se a causa é de menor potencial, né? Ou se é Concordo. de juizado. Não existe isso. Existe o fato. O fato não é Sim. maior nem menor, né? Então, Sim. tem que, digamos, tem que unir isso, tem que mudar um pouco a mentalidade Sim. para poder ter essa junção. No Sejusco de São Paulo Federal, faz-se as audiências dos juizados. Os Sim. juízes se dedicam apenas àquelas demandas que não chegaram à mediação e à conciliação, ou não é caso, tá? Sim. Mas Sim. eles fazem... Onde se faz junto, tem bom resultado. Sim. Porque ali a supervisão
vai identificar os profissionais mais facilmente os profissionais que precisam de formação continuada, de Perfeito, aperfeiçoamento. perfeito. Isso é Se, importante. se aqueles lugares que são onde as audiências são feitas isoladamente, o mediador e as partes dentro de uma salinha, fica difícil a supervisão. Sim. Vai ficar entrando toda hora lá? É complicado, não dá, não. Se quer aperfeiçoamento, tem que ser num modelo que haja supervisão de alguém com habilitação necessária. Deixa eu só ver se tem umas perguntas aqui, porque eu não estou conseguindo acompanhar, que tem vários comentários. A maioria são comentários, tá, desembargadora? Depois eu passo todas para a senhora. A mediação extrajudicial encontra-se num grande momento. É importante esclarecer para quem ainda não usou quais são os casos adequados para mediação. Oi, desembargadora, eu acho que pausou aqui. Só um minuto que eu vou colocá-la. Agora acho que já voltou, né? Eu vou colocar a desembargadora novamente. Isso. Oi, desembargadora. Pausou, ficava Pausou, falando meu que amor. não estava conseguindo reconectar, não entendi nada. Aí eu Isso. saí e voltei. Desculpa. Sim, imagine. Pessoal, desculpa aí esses 2 minutinhos. Parece uma eternidade, mas foram só 2 minutos. Pra gente que tá aqui, parece uma eternidade. Sim. O que a Keila colocou é que era importante esclarecer para quem ainda não usou quais os casos adequados para mediação. Veja, na realidade, tudo vai depender da situação. Você pode, aparentemente, ter sido encaminhado para você um caso como conciliação e durante a conversa você vai perceber que aquele conflito tem causas mais profundas. Então, aí, você vai, com o seu conhecimento, um profissional, vai identificar e vai passar. Eu vou dar como exemplo, batida de carro. Batida Sim. de carro, é clássico, né? Batida de carro na garagem com vizinhos é mediação. Porque senão, aquilo pode gerar, ou já é fruto de alguns desgastes de relacionamento. Exato. Agora, batida de carro na rua, pessoa que você nunca viu, nunca teve relacionamento, não vai ter, conciliação mais objetiva, mais direta. Então, às vezes não são os fatos que levam à mediação, mas sim aos fatos e às pessoas envolvidas, certo? Exato, sim. E aí uma coisa que podemos destacar também é que para conflitos de consumo também, ainda que pequenos casos, eu acho que a mediação ela tem que ser sob medida para cada caso, né? Sim. Então eu não excluo nada da mediação. Eu não sei o Não. que a senhora entende sobre isso, mas eu não excluo nenhum Não. caso, nem o pequeno, Olha, nem o grande, porque todos são um problema, né? Eu vou citar um caso que também aconteceu comigo. FIES. FIES, dívida do estudante com o governo federal cobrado pela Caixa. Sim. E quando foram audiências, chegou um monte de gente, né, todos dentro, e tinha uma pessoa com uma postura que a gente tem que sempre observar. Tinha uma jovem e um senhor de costas para essa jovem. Era o vô. O vô dizia: eu não posso nem olhar para a cara desta moça porque eu nunca tive restrição cadastral. Meu nome está no SPC por causa dela. Entendi. Né? Eu estou passando vergonha por causa dela. Será que se eu resolvesse só o pagamento do FIES, eu restauraria essa relação de neta e avô? Então, eu acho que a sensibilidade vá com a cabeça, não vá com a cabeça preparada para ser um profissional. Como a gente vai perceber andando, sabe? Então, assim, também já fui a uma audiência de uma autoridade muito grande, que ele me recebeu com os braços cruzados e balançando a cadeira. Eu falei: tá feio.
Então, e alguém me perguntou, foi até o Bruno, o que a senhora vai falar? Eu falei, não sei, depende do que ele falar. Ou Sim, seja, o corpo dele falou, porque sim, também é uma linguagem que o sim, mediador e o conciliador têm que fazer a leitura, né? E aí eu sim, consegui abrir os braços no boa, foi muito bom. sim. Que Mas legal. consegui, na fala, né? Sim. Mas foi muito bom. Essa é uma habilidade, né? E com certeza as É, pessoas saem diferentes, né? Porque se a sim. gente simplesmente resolver, como aquele caso do FIES, isso não ia evoluir entre o vô e a filha, a E a neta, né? neta. Uhum. Pediram, tem várias mensagens, muitos de apoio, muitos fãs da senhora, né? E as pessoas gostariam que a senhora comentasse um pouco sobre a mediação na Justiça Federal. Uhum. E aí eu já emendo uma pergunta para a gente tentar resolver as duas, que é como não está tendo contato físico nesse momento, como promover essa conciliação e como homologar? Aí eu acho que essa Uhum. pergunta a gente tem que separar um pouco. Se a gente está falando de homologar, a gente está falando das câmeras privadas ou do Sejus, que eu não entendi muito bem essa pergunta de onde está falando, de que lugar, né? Mas acho que a senhora pode comentar um pouco como está sendo feito, se a senhora tem ciência na Justiça Federal. Bom, eu pessoalmente eu não estou acompanhando porque eu não estou nem coordenando e nem atuando no Sejusc. Por enquanto eu estou no período sabático. Sim, Bom, até onde eu sei, tá tendo audiências com a Advocacia Geral da União. Tem vários processos que já estavam sendo gestados para encaminhamento. A Caixa também está desenvolvendo também tratativas para fazer a mediação online. Os conselhos de profissionais de classe também. O único que não evoluiu, a única mediação que não evoluiu é uma mediação indígena, que aí não dá, né? sim, Até porque depende de certa proximidade com sim, eles, sim. e aí não tem como fazê-lo, tá? Mas tudo que está sendo possível fazer na mediação online também tá sendo feito. Eles estão trocando experiência com o TJ, né? É, com eles também, ou seja, as TIs trocando ideias, porque nós temos processo da competência delegada, né? Sim, sim, E, fora isso, eles também estão fazendo ação conjunta para as questões de Covid-19, né? sim. Porque às vezes às vezes não são médicas, eles esperavam as questões médicas, mas agora está vendo que tem outras econômicas entrelaçadas, né? Sim. Então, isso também é mediação. Você Uhum. construir com outro tribunal, né, soluções é também isso. O que eu sei é que essa semana agora já tenho várias pautadas. Com a AGU, normalmente, uma audiência com a AGU, ela é de grande repercussão, né? Sim, Porque ela vai envolver muitos servidores ou sim. muitas causas. Às vezes não você vai falar assim, é um processo para para várias pessoas, não é no varejo, né? Acaba Uhum. alcançando muitas pessoas, mas eles estão fazendo sim, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre aplicação de práticas sistêmicas e mediação. Qual que é a sua visão sobre isso? Se a senhora se sente confortável em responder? Não, eu sinto, porque eu já dei um parecer muito simples no CNJ. Eu dei um parecer, aliás, em duas oportunidades, tá? Eu acho que essa técnica, não, que técnica, eu até a qualifiquei o seguinte, porque o e-mail que eu recebi era se, se aquilo que eu falo, me chamando a razão, né? Se aquilo que eu falava no CNJ, né? Se, que eu dizia que as partes tinham direito de escolher a melhor forma de resolver o seu conflito, né? E ele questionando e contestando a prática, porque ele entendia que era uma sessão de exorcismo ou de uma seita satânica. Eu não sei em que contexto que ele fez e que ele Teve viu. esse acesso. Uhum. Como que você responde a uma pergunta dessa no CNJ de forma
que não contextualizada e ao mesmo tempo com uma certa compreensão. O que eu disse para ele? Olha, hoje em dia é obrigado a ter um momento de diálogo. É obrigado. E você, convidado para uma audiência de conciliação ou mediação, você é obrigado a comparecer, sob pena de multa. Você não é obrigado a permanecer no procedimento, mas é obrigado a comparecer. Você é obrigado a comparecer a uma sessão de constelação. Eu falei, não, você não é obrigada a comparecer, porque isso é uma técnica de sensibilização para a mediação. Sim. Se você não quiser comparecer, você não é obrigado e não haverá multa. O que eu acho em si? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas. Eu acho que a constelação a constelação, ela é uma forma de autoconhecimento. É um meio de autoconhecimento. Para as pessoas a passar por esse procedimento. Mesmo porque você pode abrir feridas num momento que você não tem um acompanhamento. Sim. Né? Então, às vezes, tem aquelas sessões e tal, a pessoa resgata um passado das pessoas que eu não tenho como tratá-las no futuro. Sim. Né? Então, eu acho que tem que ter cautela, né? E eu ouvi de um médico que faz essa prática, Décio, que ele disse assim, que não se pode dar um bisturi para todo mundo. É uma boa Então, analogia. quem usar, eu não condeno, mas saiba usar. E respeito a individualidade das pessoas. Sim. A mediação e a conciliação bem feita tem técnicas suficientes para alcançar o objetivo que se propõe com a mediação. Sim. Às vezes, as pessoas não têm muita técnica de mediação, aí quer se valer dessas técnicas de sensibilização. Sim. E as pessoas com pouco conhecimento, fragilizada, aceita, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Eu só coloco isso. Eu não tenho restrições daquilo que eu não conheço. Sim. Eu tive a provocação e eu tinha que dar uma solução para aquela demanda, né? Então, e o pouco que eu conheço, assim, conversar com o Décio, conversar com outros, né? Com outras pessoas. E como ele, eu acho que depende de quem está usando essa ferramenta. Não pode ser para todo mundo. Porque a gente só tem às vezes uma ou duas sessões. E a gente vai resolver tudo. O profissional, quando se tem um profissional de psicologia, ele demora. Sim. Às vezes um ano para. Perfeito. Teve uma pergunta. Aqui. O meu também está falando a mesma coisa aqui. Hoje está bem interessante. Hoje está muito interessante a internet. Está bem. A gente já está quase finalizando, desembargadora. Está nos finalmente. Teve uma pergunta que colocaram-se. E aí eu desconheço, por isso que eu não consigo nem responder. O Sejusc do Tribunal da Justiça Federal, ele ainda não manda para câmaras privadas, né? Não manda para câmaras privadas e acho que só tem uma credenciada. Não manda, não. Né? O problema lá, eu vou explicar. O problema lá é como custear, tá? Sim. Porque você tem sempre um órgão público do lado, né? Sim. E o CJF não tem dinheiro a não ser para as perícias médicas. Entendi.
entendeu? Entendi. Esse é o problema. Não É que é. teve uma pergunta de como homologar esses acordos feitos em câmeras privadas na Justiça Federal. Ah, mas isso aí é tranquilo. Eu estou colocando de encaminhar, né? Encaminhamento, tá? Se ela tem, isso é tranquilo. É só encaminhar para o Sejus. Busca e eu só encaminhar, mas se ela tem uma rotina de homologação, aí é bom credenciar porque flui mais fácil, né? Sim, Digamos assim, constrói aquela credibilidade institucional, né? sim. Então Tá, seria bom que se não um ou dois, mas encaminhar normalmente, tá? tá. Encaminhar, que às vezes encaminha um, dois, né? Sim. Tá tendo vários elogios para a senhora, e aí a gente vai já quase caminhando para o final. A senhora acha que esse momento agora de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, a senhora também acredita que a mediação veio para ficar e essas formas online, como a senhora colocou, previstas em lei lá atrás, né? Uhum. Isso vem trazer uma sensibilização maior? Como a senhora está vendo esse momento? Eu acredito sim. É algo coletivo, é algo que está suscitando, ou despertando, ou no mínimo resgatando o valor de solidariedade, né? Conhecendo os vizinhos, Sim, né? Buscando ajudar quem precisa. Eu vejo várias pessoas, né, preocupados com o pessoal de rua, preocupados com os idosos que moram sozinhos. Então, o momento é propício, né? O sim, momento facilita. E o momento, a mediação tem uma palavra muito forte, que é compreensão. sim, Então, no momento como estamos vivendo, a gente busca compreensão. Não tem certo nem errado. Existe um momento. sim, Esse momento é um momento que todos nós estamos vivendo. Não pode dizer que o problema é seu. sim. Você se vira. O problema é nosso. E nós vamos resolver. Sim. E aí muita lucidez e colaboração para todos os atores aí, né? Uhum. Advogados, partes, Não é só seja lá onde você está partes. envolvido, né? É, As empresas, fornecedores, prestadores, né? exatamente. Para que a gente... Você disse uma coisa muito boa, que não se requer compreensão só das partes, Sim, dos profissionais, dos juízes, dos servidores. sim, O juiz tem que, para intervir numa relação, tem que entender que há uma cadeia. sim, Nós não podemos desbalancear, mas sim, para não desbalancear essa cadeia, a mediação é o melhor caminho. sim. Exatamente. Acho que isso é... A gente vai ter que ter um desafio hoje das câmaras privadas e dos mediadores é mostrar que a gente tem qualidade, que a gente foi cobrado para estar nesse lugar e que a gente pode ocupar esse lugar, né? E não sair nunca mais, Perfeitamente. né? Eu torço muito, porque eu sou apaixonada pela mediação. Seja ela privada, seja ela judicial. Até Sim, porque eu gosto dela, né? Eu só faço sim. essa diferença porque o que for Não, é bom para importante. o que for bom para mediação privada é bom para judicial, o que for bom para judicial é bom para a mediação privada. Até porque Todos os ganham. mediadores são os mesmos. A gente usa Sim, mediador sim. que hoje atua no Sejus, que atua na Justiça Federal, que atua em todos os lugares. Então, isso é muito Uhum, interessante. uhum. Doutora, a gente está terminando porque uma live, ela cai, sabe? Tá, meu amor. De uma vez ela desliga. E hoje a internet está nervosa, porque foi pela É. primeira vez, os filhos ficaram quietinhos no meu home office, mas a internet judiou um pouquinho. Eu novamente Certo. agradeço e é uma gratidão enorme. A senhora sabe o quanto eu admiro e quanto a gente luta para desenvolver esses meios extrajudiciais aí. Então, deixa sua mensagem final para todo mundo. A gente está com uma audiência super boa. Depois eu vou ver se passou alguma pergunta, eu mando para a senhora se Tá for o bom, caso. querida. Vou mandar as colocações também, porque a gente consegue capturar tudo. E novamente, obrigado para as pessoas que estão ouvindo e para a senhora. Obrigada, gente. Público da Aline, estamos juntos, Sim, né? Um bom trabalho. Continuem fazendo com esse amor, com essa dedicação à mediação. sim, É bom e é boa para o Brasil.
tá? Sim. Esse é um momento que o Brasil precisa de compreensão, Sim. né, de solidariedade, e isso vocês têm. Quanto tempo vocês trabalhando aí, lutando sem Sim. remuneração, para Sim. que, então, lutar sem remuneração é um desprendimento, porque Sim. todos temos um prato de feijão para comer, né, para Sim. E que comprar. continuemos nessa luta se for necessário pelos Isso, outros, né? Pelo pelos menos nesse outros. momento. Sim. Exatamente, tá? Sim. Obrigada, Um então, beijão e para todos. até. Um beijo, até. Tchau, Gostei tchau. da experiência, É, vamos tá? fazer outras, vamos fazer outras. Até, Obrigada. obrigada. Tchau. Desculpa às vezes que caiu um pouquinho, viu? Que Não, normalmente não imagine. cai. A internet está realmente agitada hoje. Tá bom, querida. Um Obrigada, um beijo. beijo, Tchau, até. tchau.